Evangelho, segunda-feira da 25ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Padre Pio, sacerdote religioso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha, ou para colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 25ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Padre Pio de Pietrelcina, sacerdote religioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos permite retomarmos a leitura do 8º capítulo do Evangelho de São Lucas. E no dia de hoje também nos entrega a memória de um dos maiores santos do nosso tempo e que trouxe para todos nós a beleza e a profundidade do conhecimento a respeito da unção sacerdotal e do papel do sacerdote no mundo. São Padre Pio de Pietrelcina ajuda a compreender o valor e a importância da vida do sacerdote e da sua entrega de vida em favor da salvação dos homens, ou pela salvação dos homens. E desse modo nós temos, na memória de São Padre Pio de Pietrelcina, a imagem do Evangelho acontecendo. Eis aqui aquele que o Senhor acendeu como lâmpada e colocou sobre o candeeiro, a fim de que fossem iluminadas tantas outras almas, através do seu testemunho, através da sua intercessão, através, enfim, do seu exemplo direto e de suas palavras na hora de viver o ensinamento da doutrina do Senhor e a prática da caridade. Como ontem falávamos, o falar e o agir, o ensinamento e a vida concreta se encontram também profundamente ligados no testemunho de São Padre Pio, como homem de Deus e posteriormente como sacerdote, e finalmente como santo, deixando-nos um grande exemplo a seguir. Passo a uma leitura breve da biografia de São Padre Pio para compreendermos um pouco mais a grande eloquência do seu testemunho. Ele nasceu no dia 25 de maio do ano de 1887, na cidade de Pietrelcina, Itália, por isso Pio de Pietrelcina. Era filho de Grácio Forgiani e de Maria Núncio. No dia seguinte ao seu nascimento, ele recebeu o batismo, e no batismo deram-lhe o nome de Francisco. E mais tarde seria, de fato, um grande seguidor de São Francisco de Assis. Quando tinha apenas 12 anos, recebeu os sacramentos da primeira comunhão e da crisma. E aos 16 anos entrou no noviciado da ordem dos frades menores capuchinhos da cidade de Morcone, onde vestiu o hábito dos franciscanos e tomou o nome de Frei Pio. Terminando o ano do seu noviciado,
Fez a profissão dos votos simples e, em 1907, a dos seus votos solenes. Depois da ordenação sacerdotal, em 1910, no convento de Benevento, Padre Pio, como era chamado, ficou gravemente doente, tendo de voltar a conviver com sua família para o tratamento de sua enfermidade. E lá permaneceu até o ano de 1916. Então, por 6 anos, ele ficou junto da família. Quando voltou nesse ano, foi mandado para o convento de San Giovanni Rotondo, lugar onde viveu até o dia de sua morte. Padre Pio passou toda a sua vida contribuindo para a redenção do ser humano, cumprindo a missão de guiar espiritualmente as almas dos fiéis e celebrando a Eucaristia diariamente, a fim de que pudessem amar a Cristo sobre todas as coisas e entregar-se completamente à sua soberana vontade sem reservas. Os fiéis que participavam da Santa Missa sentiam a importância desse momento, percebendo a plenitude da espiritualidade de São Padre Pio. No campo da caridade social, ele esforçou-se por aliviar o sofrimento e as misérias de tantas famílias, construindo, com o auxílio de inúmeros benfeitores, a chamada Casa Sollievo della Sofferenza, ou melhor, a casa que alivia o sofrimento. Em 1956, sempre em São Giovanni Rotondo. Para Padre Pio, a fé era a essência da vida. Tudo desejava e tudo fazia à luz da fé. Empenhou-se assiduamente na oração, passava o dia e grande parte da noite em diálogo com o Senhor, em oração íntima. Ele dizia: nos livros procuramos Deus, mas na oração nós o encontramos. A oração é a chave que abre o coração de Deus para que possamos conhecer a profundidade do seu amor. Também aceitava a vontade misteriosa de Deus em nome de sua infindável fé. Sua máxima preocupação era crescer e fazer crescer na caridade quem com ele convivia. Por mais de 50 anos, acolheu diariamente centenas de pessoas que dele necessitavam e muitas que vinham para confessar-se. Era solicitado no confessionário, na sacristia, no convento e em todos os lugares onde pudesse estar. Todos então iam buscá-lo e nele encontravam conforto, um ombro amigo e palavras de sabedoria que os estimulava a grande amizade com Deus e completa entrega a Ele. A todos tratou sempre com justiça, lealdade e com grande respeito, sendo um farol ou uma lâmpada colocada no candeeiro de São Giovanni Rotondo para iluminar o mundo inteiro. Durante muitos anos experimentou os sofrimentos da alma, em razão de sua enfermidade, em razão das flagelações que o inimigo lhe causava, em participação com os sofrimentos de Jesus, pois o Senhor abria o coração diante de Padre Pio e lhe participava suas dores mais íntimas. E Padre Pio recebia, como penas de amor, as dores de Nosso Senhor e por elas oferecia a sua vida como vítima por ele, de amor a Cristo. Durante muitos anos em que experimentou esse sofrimento, também passou através da enfermidade e ao longo de vários anos suportou com serenidade ainda as dores das chagas que recebeu em comunhão com Cristo. Seu amor e sua aliança com o Senhor foi tão grande que São Padre Pio trouxe
sobre si, assim como São Francisco de Assis, as chagas de Nosso Senhor e oferecia suas dores e sofrimentos, unidos sempre às chagas de Jesus. Quando seu serviço sacerdotal foi posto em dúvida, sendo investigado, Padre Pio sofreu muito, mas aceitou tudo com profunda humildade e resignação. Diante das acusações injustas e calúnias contra ele, permaneceu calado, sempre confiando no julgamento de Deus, dos seus superiores diretos e de sua própria consciência, pois sabia que Deus tomava conta de tudo, de sua vida e de toda a Igreja. Muito consciente dos seus compromissos, aceitava todas as ordens dos superiores com espírito de pobreza e serenidade, com total desapego por si próprio, pelos seus bens terrenos, pelas comodidades e honrarias desta vida. Sua predileção era a virtude da castidade. Desde a juventude, sua saúde sempre inspirou cuidados e, sobretudo nos últimos anos de sua vida, declinou muito rapidamente. Padre Pio faleceu no ano de 1968, exatamente no dia 23 de setembro. E naquela época tinha 81 anos de idade. Seu funeral foi marcado por uma grande multidão de fiéis. Deixou centenas, se não milhares, de filhos espirituais, com quem trocou infindáveis cartas de correspondência com palavras de instrução à vida cristã que merecem ser ouvidas por todos. Nos anos que se seguiam à sua morte, a forma de santidade e os milagres realizados por Padre Pio, ainda em vida e depois de sua morte, cresciam cada vez mais, tornando-se um fenômeno em toda a Igreja, espalhado por todo o mundo, não apenas na Itália. Em 1999, João Paulo II declarou bem-aventurado, estabelecendo no dia 23 de setembro a data da sua festa litúrgica. Depois, sempre João Paulo II, o proclamou santo em 2002, 3 anos depois, mantendo a data de sua tradicional festa que hoje celebramos. Desse modo, podemos concluir, vendo a vida de São Padre Pio, que de fato ele foi uma lâmpada do Senhor, colocada para iluminar o mundo inteiro. Peçamos a intercessão de São Padre Pio pelos nossos sacerdotes e por todas as pessoas necessitadas da misericórdia e do alívio do Senhor em suas dores e sofrimentos, mas particularmente pelos nossos sacerdotes, porque Padre Pio é um testemunho e um exemplo fortíssimo da vida completamente entregue ao Senhor. E pela intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina, o Senhor nos proteja, nos conduza sempre mais à perfeição e nos dê a graça de testemunharmos Cristo com nossas palavras e nossos gestos por toda a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Padre Pio e de todos os santos da família franciscana, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.